Plantio de soja no Paraná e Mato Grosso do Sul não avançam devido às chuvas. A Amazônia produz robustas finos e cafés especiais com aromas diferenciados. Brasil deve assumir posição de segundo maior exportador de algodão. Prorrogado o prazo de adesão ao Refis do Fundo Rural. Olá, uma boa tarde para você que está ligado no canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Eliana. Boa tarde para você de casa. E começamos o programa de hoje falando sobre mercado financeiro. O dólar opera em movimento de queda nesta segunda-feira, oscilando em torno de R$ 3,70 a moeda norte-americana, com investidores de olho na trajetória dos juros nos Estados Unidos e também com o desfecho eleitoral no Brasil. Vamos ver em tela como está operando a moeda norte-americana neste momento, uma queda de 0,42% para o dólar no Brasil, sendo negociado a R$ 3,70 mais 4. Vamos agora até São Paulo saber de mais detalhes, então, a respeito do cenário do dólar comercial no Brasil. Direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Walter Puga Júnior participa com a gente do Agricultura BR. Olá, Puga, boa tarde para você. O dólar continua no seu movimento de queda? Boa tarde a você, Juliana. Boa tarde a todos. De fato, o dólar continua no movimento de baixa. Vale lembrar que pela manhã, na abertura dos negócios agora há pouco, logo depois das 9 horas da manhã, nós tivemos um movimento de alta. O dólar chegou a operar aí perto de R$ 3,74. Mas o que ocorreu logo em seguida foi aquela retomada do movimento de baixa, que, aliás, já era esperado pelo mercado. O dólar comercial operava em queda agora há pouco, na faixa de R$ 3,70, recuava, portanto, depois de atingir até recentemente, há alguns minutos, R$ 3,69. Chegou a operar abaixo de R$ 3,70. Agora, entre os destaques que influenciam esse mercado de dólar, o que já é amplamente sabido é a concorrência dos dois candidatos aí à presidência da República. O mercado continua afetado pelos desdobramentos aí desta campanha eleitoral para a presidência da República, ouvindo resultados de pesquisas, notícias de candidatos e mais do que isso, muitos boatos que ocorrem no mercado envolvendo os dois candidatos. Isso deixa o mercado financeiro agitado, por isso nós temos uma certa movimentação, uma oscilação, que agora é bem menor, Agora a expectativa, vale lembrar, é de que até o final do ano o dólar recue ainda mais, porque o dólar também tende a se desvalorizar frente a outras moedas de países emergentes. Aliás, nesta manhã foi amplamente divulgado o levantamento da Merrill Lynch, do Bank of America, Merrill Lynch, que apontava que os investidores no mercado de câmbio em todo o mundo lembravam que as moedas de países emergentes estariam subvalorizadas. Portanto, há mesmo uma expectativa de que nós tenhamos aí uma valorização de moedas de diferentes países frente ao dólar, inclusive uma valorização para o real. Por isso se espera uma queda de até R$ 3,50 para o dólar no decorrer dos próximos meses. Mas até o final da campanha eleitoral, dia 28 de outubro, nós teremos muita oscilação no mercado, por isso, de olho na informação. E o que ocorre no mercado de câmbio, ainda vale lembrar, é que o Banco Central continua atuando vendendo swap cambial reverso, ou melhor, swap cambial tradicional, ou seja, lançando dólares no mercado, papéis que equivalem a dólares com vencimento mais adiante, e isso, lógico, traz rolagem de negociação, traz aí uma pressão sobre o dólar. Na verdade, o Banco Central tenta controlar uma alta mais acentuada no dólar. Agora, o que acontece com a Bolsa enquanto isso? Bom, nós tínhamos a Bolsa em movimento de alta, o dólar vinha em baixa durante o início desta semana, nós percebemos isso, Foi evidente, o dólar recuava e a Bolsa subia. Mas não é o que está ocorrendo agora não, viu? O índice Bovespa iniciou o pregão desta quarta-feira já em baixa, numa movimentação depois de na verdade, correção depois de uma alta acentuada, quando nós tivemos até ontem uma alta de 2,83% no índice Bovespa, que é o índice que é referência para o mercado acionário brasileiro. Em meio a um tom de maior cautela em todos os mercados do mundo, as bolsas americanas, vale lembrar, abriram em queda hoje, as ações da Petrobras e de bancos brasileiros também recuam. Apenas a Vale
tem ações em alta. Isso porque subiu o preço do minério de ferro. Então nós temos, na verdade, aí um movimento de baixa. A Petrobras perdia agora há pouco 1,38%, devolve os ganhos obtidos ontem. Banco do Brasil também recuava quase 1%, o Unibanco perdia mais de 1%, o Itaú Unibanco, Bradesco recuava 0,68%, repetindo, apenas a Vale tem ações em alta de quase 0,5%, com a valorização aí do minério de ferro. Aliás, na China, o minério de ferro subiu mais de 2,5%, por isso as ações da Vale vieram em alta. Bom, na ponta positiva, né, ações em alta, além da Vale, nós temos Marfrig. Marfrig sobe quase 2,40% hoje. Então, temos aí ações do agronegócio, pelo menos Marfrig, despontando com uma alta na Bolsa. E essas são as principais informações do mercado financeiro, Juliana, é com você. Então, o dólar segue em movimento de baixa aqui no Brasil e Bolsa tem um movimento de alta interrompido. Carla. Aproveitando ainda a participação do Puga aqui, Ju, vamos falar sobre laranjas lá nos Estados Unidos. Os pomares lá nos Estados Unidos de laranja estão em recuperação. Porém, o mercado de suco de laranja não traz bons preços para os produtores. Então, vamos voltar a falar com o Puga. Puga, como que está esse mercado de suco de laranja lá nos Estados Unidos? O que acontece com o suco de laranja no mercado americano é uma queda acentuada. Para você ter uma ideia, de agosto para cá, o preço do suco de laranja na Bolsa de Nova York perdeu 13,5%. E agora há pouco, vale ressaltar, também recuava mais um pouquinho. O contrato futuro do suco de laranja, para novembro, por exemplo, era negociado a $1,44 por libra-peso, tinha queda de 0,31%. Agora há pouco chegou até a cair um pouco mais, chegou a queda superior a 0,40%. O contrato de suco de laranja lá nos Estados Unidos para março também caiu, agora há pouco caía 0,31% a $1,43 por libra-peso. Agora você lembrou bem, os pomares da Flórida estão em recuperação, mas essa tendência não ajuda o produtor de laranja lá dos Estados Unidos, né? O Departamento de Agricultura do governo americano apontou que a Flórida vai colher 79 milhões de caixas de laranja, caixas de 40 quilos e 800 gramas nesta temporada agora 2018-2019. Isso é bom a princípio, porque é um aumento de 76% em comparação com o ciclo anterior. Então, há uma recuperação na produção de laranja na Flórida. É uma boa notícia para os agricultores de lá, na medida em que há anos eles têm colheitas prejudicadas principalmente pelo greening, né? Mas o suco de laranja continua em queda, como eu lembrava agora há pouco. As vendas continuam ruins no mercado americano. No período de 4 semanas, encerrado agora em 29 de setembro, o volume de galões de suco de laranja vendidos caiu nos Estados Unidos quase 6,5%, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os preços no varejo lá nos Estados Unidos subiram 2,2%. E há um outro problema também, né? Os americanos enfrentam agora a concorrência dos produtores brasileiros. Veja, a Flórida sofre com a concorrência brasileira. O jornal Valor Econômico destacava isso numa matéria logo pela manhã, porque o Brasil solidificou o seu domínio sobre o mercado de suco de laranja mundial nos últimos anos e também no mercado americano. Há uma oferta muito superior de suco de laranja do Brasil. Fabricantes instalados lá na Flórida, nos Estados Unidos, ampliaram as importações de suco de laranja para misturar com o seu próprio suco. Então, empresas americanas compram suco do Brasil, misturam e, lógico, atendem o mercado com isso. Não, essa tendência beneficia também não só o Brasil, o México, ela vai perdurar por um bom tempo, como ressalta o jornal Valor Econômico numa matéria nesta manhã. Então, suco de laranja tem preços em baixa lá nos Estados Unidos, produtor enfrenta a concorrência do Brasil, também a concorrência, de certo modo, do México. A situação para o produtor americano, mesmo com a recuperação dos pomares, viu, Carla, Juliana, não é das melhores, não. Situação que também não se resolve tão rápido. Eu volto para Campo Grande. Obrigada, Puga. O Puga que volta mais tarde trazendo mais destaques do agronegócio para você. O assunto por aqui agora é a Frente Parlamentar da Agropecuária. A FPA retomou as reuniões semanais com o retorno do Congresso. Entre os assuntos em pauta nesta terça-feira, a demarcação de terras indígenas e o Fundo Rural foram destaque. Catarina Martorelli. A Frente Parlamentar da Agropecuária discutiu o retorno para a Câmara da medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais por causa de incorreções materiais no texto enviado ao Senado. A MP vale até 5 de novembro. E com isso, aquele 0,8% que abaixou a alíquota para pessoa física para 1,2% e pessoa jurídica para 1,7%, ele deixa de ter
esse benefício de pagar sua dívida com desconto. Mas, na medida provisória, nós temos outros pontos importantes, como, por exemplo, a renegociação do PRONAF, do PRODECER do Brasil inteiro, dependia, segundo uma carta emitida pelo Conselho Monetário Nacional para os bancos, depende da aprovação da LDO de 2018 e 2019. A FPA discutiu ainda uma portaria desta segunda da FUNAI que demarca cerca de 25 mil hectares de terras indígenas no oeste do Paraná. Uma área que tem cerca de 180 propriedades e os donos têm até 90 dias para se defender junto à FUNAI. A FPA quer que essa seja uma decisão do Congresso e não da FUNAI. Concordo, tem que defender a integridade física, de saúde, educação, tem que defender, é o território, mas não pode ter o poder de demarcar terras indígenas. Uma entidade totalmente vinculada à causa indígena tem que defender o índio. Agora, direito de propriedade, ele é muito maior do que isso é constitucional, isso é legal, tem código para isso. Nós precisamos que o Congresso Nacional dê uma solução plausível no próximo ano, e acredito que teremos um indicativo muito forte, inclusive, do Poder Executivo, para que nós possamos fazer isso a partir do ano que vem. A FPA diz que vai dar entrada com um decreto legislativo para anular a portaria. Diz também que vai marcar uma reunião com o governo federal. Catarina Martorelli, para o SBA. E foi aprovada ontem pelo Senado Federal a medida provisória que estende o prazo para adesão ao Programa de Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, para o dia 31 de dezembro deste ano. Agora o texto será encaminhado para a sanção do presidente Michel Temer. De olho agora no preço pago pela saca de 60 quilos da soja nos portos do Brasil. A gente traz como referência Porto de Santos e o Porto de Paranaguá. A apuração é da Grãos Corretora. No Porto de Santos, a saca vem negociada hoje, dia 17 de outubro, a R$ 94,00. No Porto de Paranaguá, o valor é o mesmo, R$ 94,00 a saca. E após um mês ao fim do vazio sanitário para plantio da soja no estado do Mato Grosso do Sul e o início também para o período da semeadura, apenas 75% da área já foi semeada no estado. O motivo são as chuvas que aconteceram aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E nós vamos ver em tela os dados que a FamaSul trouxe sobre o plantio de soja no estado do Mato Grosso do Sul para a safra 2018-2019. Segundo a FamaSul, atrasa de 7% em comparação ao mesmo período da safra passada, o que não chega a preocupar. Na média estadual, de cada 100 dos 3 milhões de hectares que devem ser ocupados com soja na safra 2018-2019, 25 já receberam as sementes até esta semana. No campo, os agricultores torcem por uma estiagem mais prolongada nos próximos dias para intensificar o plantio. De acordo com o boletim Casa Rural, divulgado pela FamaSul, a safra 2017-2018 de soja de Mato Grosso do Sul já está praticamente quase toda vendida. Cerca de 90% da produção já foi comercializada. Para a FamaSul, esse aquecimento de mercado tem a ver com os preços, que estão favoráveis e, com isso, estimulam os negócios. E no Paraná, o Departamento de Economia Rural também disse que o plantio de soja se atrasou devido às chuvas. Vamos ver na tela como está o plantio lá no estado do Paraná para a soja
da safra 2018-2019. A semeadura de soja alcançou 47% da área projetada até esta segunda-feira dos 5 milhões e meio de hectares previstos. Um avanço de 9 pontos em uma semana, que você vê que no dia 8 de outubro haviam sido semeados 38%, mas ainda ficando inferior aos 55% do igual período do ano passado. Em relação ao primeira safra, o plantio no estado do Paraná já caminha para a reta final. Os dados recém-divulgados pela Secretaria de Agricultura do Estado mostram que até o dia 15 de outubro, portanto, segunda-feira, 85% da área prevista de 352 mil hectares já haviam sido cultivados. Isso indica um avanço de 6 pontos percentuais em relação à semana anterior, já que no dia 8 de outubro, 79% da área estava plantada. O ritmo está à frente do que se via nesta mesma época do ano passado. Veja só, em 2017, até esta época do ano, eram 76% de plantio do milho de primeira safra finalizado. Dados recém-divulgados pela Embrapa Rondônia apontam uma alta na produção de café neste estado, que é um dos maiores produtores da variedade Conilon do Brasil. De acordo com a última expectativa, a produção em 2018 para Rondônia está estimada em 1.980.000 sacas de 60 quilos do grão. E isso indica uma alta de 2,1% em relação à safra de 2017. Em relação ao cultivo do café no estado, a área de cultivo teve uma queda, porém a produção aumentou por lá. Vamos ver os dados que a Embrapa Rondônia trouxe sobre o café lá no estado. A área de cultivo estimada em 63.900 hectares apresentou uma queda em torno de 14% em relação à área da safra passada. Mas, além disso, demonstra produtividade média de 30,97 sacas por hectare, um resultado superior em 18,6% em relação ao ano anterior. Municípios do interior de São Paulo estão recebendo visitas durante esta semana de técnicos da Conab para fazer a apuração dos custos de produção do café arábica. Gustavo D'Angelo. Os levantamentos seguem até o fim desta semana com visitas a 2 propriedades modelo indicadas por cooperativas nos municípios de Franca e São João da Boa Vista. Durante o trabalho, serão avaliados dados como insumos, mão de obra, formas e etapas dos serviços de produção e comercialização do café arábica. O objetivo é definir os parâmetros, as atividades e os insumos mais praticados pelos produtores. Os custos de produção, elaborados pela Conab, oferecem informações substanciais para a definição de políticas públicas, entre elas a política de garantia de preços mínimos. A metodologia utilizada leva em conta informações sobre os diversos setores que compõem o processo produtivo, tais como máquinas, implementos, defensivos agrícolas, entre outros. Gustavo D'Angelo para o SBA. De olho agora na cotação do café arábica negociado na Bolsa de Nova York, que é referência mundial para essa commodity. Vamos aos números em tempo real, então. Veja que as posições vêm operando com recuperação no dia de hoje. Os contratos com vencimento em dezembro de 2018 operam a $1,21 mais 95 por libra-peso, subindo mais de 4 centes de dólar agora. As demais posições também sobem da mesma forma. A de março de 2019 negocia libra-peso do café arábica a $1,25 mais 55. Posição de maio, $1,28. E a posição de julho de 2019 vem já no patamar de $1,30, um patamar que é referência positiva para o mercado de café em todo o mundo. $1,30 mais 35 por libra-peso. Vamos aqui no
do Agricultura BR que os estados do Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul não têm avançado com o plantio de soja da safra 2018-2019. E para saber como fica o clima para estas regiões, se os produtores serão beneficiados ou não, nós vamos lá para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende. Olha, tem previsão de chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul e Paraná nesses próximos dias. Essa chuva já vem acontecendo, por isso, então, as atividades de campo acabaram desacelerando. A umidade do solo segue aumentando cada vez mais no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, já passando até de 90% dos índices de umidade do solo. E durante essa semana tem mais chuva. Não vai ser uma chuva tão forte, as pancadas mais expressivas vão ficar concentradas em pontos de Minas Gerais e Goiás. Com isso, a chuva diminui entre Paraná, Mato Grosso do Sul, e aí os produtores devem retomar as atividades no campo com essas pancadas mais fracas e sem risco para transtornos. E é a partir da próxima semana que aí sim vai voltar a chover de forma pesada. Paraná e Mato Grosso do Sul voltam a receber pancadas de forte intensidade. As áreas de instabilidades associadas aos ventos em altitude, a uma área de baixa pressão e até uma frente fria que vai avançar pela costa do país alimentam toda essa chuva. Por isso, os acumulados de chuva podem alcançar até 70 milímetros entre o oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, e aí sim a gente volta a ter uma semana ainda de transtornos em relação ao andamento das atividades de plantio da soja no Paraná e Mato Grosso do Sul. A partir da semana seguinte também segue chovendo, mas as instabilidades agora perdem um pouco mais de intensidade entre o dia 28 de outubro até o dia 1º de novembro. Então, de forma geral, durante essas próximas semanas, vamos voltar a ter bons episódios de chuva, mas é na próxima semana que a chuva volta de forma bastante intensa e os produtores podem ainda ter transtornos em relação ao andamento do plantio das lavouras de soja, tanto do Paraná como do Mato Grosso do Sul. Então você viu aí, é um momento de planejamento para os produtores de soja do Paraná e Mato Grosso do Sul. Veja no próximo bloco. Ministério da Agricultura transfere a rastreabilidade da carne para a CNA. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você vai ver que o Brasil deve ocupar a segunda posição de maior exportador de algodão do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. O meu objetivo de usar o fosfosal aqui era ajudar um pouquinho os animais que sofreram muito na seca do ano passado. Então eu usei em duas categorias. Eu usei nessa categoria de animais já desmamados, machos e fêmeas, e nos animais que estavam mamando, né, que estavam com no pé da vaca. A melhora foi muito significativa, assim, ao meu ver, no olhômetro, né, e também no ganho de peso. Então a resposta deles foi muito boa, assim, nesses 60 dias, 90 dias que foi o uso que eu consegui ver a melhora da pesagem, assim, na pesagem deles, né? E eu vi que o uso dele me ajudou bastante, assim, né? E correspondeu ao ganho que os animais precisavam ter ganhado. Produtos Virbac Fosfosal Platindo, você encontra na Agrocampo e Nutricampo, na Avenida do Colonizador 255, fone 3541-2244. Venha visitar Colíder, venha visitar Agrocampo e Nutricampo. Passar um dia na loja, conhecer nossos produtos e tomar um delicioso café da manhã. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. E o governo federal publicou novas regras para transferir a gestão da rastreabilidade de bovinos e bubalinos para a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Para a CNA, esta medida atribui credibilidade para a carne brasileira. Catarina Martorelli tem mais informações.
A lei da rastreabilidade é de 2009. Em 2011, um decreto previu que o setor privado assumisse o cumprimento das garantias acordadas em certificados sanitários. Mas só agora, a Instrução Normativa número 51 inicia esse processo de transferência dessa responsabilidade do Ministério para a CNA. A Confederação, aos poucos, passa a assumir todas as ações relacionadas à exportação de carne para países ou blocos. É um passo a mais que vem sendo dado para o atendimento do que está preconizado no decreto 7623, que regulamentou a lei de rastreabilidade, onde a CNA fica como responsável pela gestão dos protocolos de rastreabilidade de adesão voluntária. Segundo a CNA, agora o setor privado vai poder atender a todos os requisitos do mercado europeu. Isso naturalmente vai melhorar a imagem da nossa carne no mercado internacional. Lembrando também que não é só esse fato que aconteceu recentemente, nós estamos desenvolvendo novos modelos de protocolos privados, inclusive para a Arábia Saudita, foram publicados 2, um de aves e um de bovinos, e tem sido visto com excelentes olhos pelos mercados consumidores esse modelo complementar da certificação oficial, que é a certificação privada. Segundo a CNA, essa transferência ainda não foi concluída. A Instrução Normativa 51 é apenas o início desse processo. Catarina Martorelli para o SBA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta uma alta nas importações de carne suína pela China no ano de 2018. De acordo com a previsão do órgão, a China deve comprar neste ano, ao todo, 1.750.000 toneladas de carne suína, uma alta de 8% em relação ao ano de 2017. Para 2018, ela espera uma elevação ainda maior. A expectativa pode dar suporte aos preços globais deste produto, que vem pressionados por conta do recuo na demanda chinesa pelo produto. Apesar desse aumento projetado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a demanda chinesa por carne suína, ainda assim os valores vão ficar abaixo dos que foram importados em 2016, isso por conta do aumento da produção de carne suína pela própria China. E agora o destaque para a previsão do tempo. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range. O touro puro sangue. Vamos lá para somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende o clima para a região centro-sul do país que está realizando o plantio de milho. Olha, tem previsão de chuva para grande parte do centro-sul do país nesses próximos dias. As instabilidades vão seguir concentradas na região, ou seja, tem previsão de chuva para a maior parte das áreas produtoras de milho. A umidade do solo segue mais elevada na região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo até sul de Minas Gerais, onde as chuvas vêm sendo mais expressivas e frequentes. Mas alguns pontos, áreas produtoras de milho, Mato Grosso, Goiás e norte de Minas Gerais, a chuva que vem acontecendo ainda vem sendo bastante regular e sem potencial para reverter a situação de déficit hídrico no solo. Nesses próximos dias, tem previsão de chuva em grande parte do centro-oeste, sudeste, região sul, mas é no Rio Grande do Sul que a chuva começa a perder força já a partir desta sexta-feira. As áreas de instabilidades começam a migrar para a parte central do país e por isso a chuva perde intensidade entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Então, aos poucos, o tempo seco volta a predominar ao longo dos próximos dias. Os produtores de milho, então, que já estão nas atividades de plantio, vão ser beneficiados, vão poder avançar com as atividades no campo, mas as atividades de plantio na região sudeste, Minas Gerais, Goiás, até o estado do Mato Grosso, ainda devem seguir mais paralisadas por conta das chuvas mais expressivas que vão seguir ainda alcançando essas regiões. A partir da próxima semana, a partir do dia 23, a chuva vai voltar com força entre Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. A umidade que vem lá da Amazônia, transportada pelos ventos em altitude, acaba garantindo essa chuva mais intensa, por isso tem previsão até de temporais no oeste do Paraná, com acumulados de até 70 milímetros, e de forma geral, a chuva que acontecer entre o sudeste e centro-oeste também vai ser volumosa, podendo alcançar até 50 milímetros em apenas uma semana. A chuva no Rio Grande do Sul vai seguir um pouco menos intensa nas áreas mais ao sul do estado, chuva mais fraca, que garante bom andamento para as atividades no campo, e a partir da semana seguinte, entre os dias 28 de outubro até 1º de novembro, a chuva vai seguir concentrada entre Minas Gerais, Goiás principalmente, mas de forma geral,
toda a região central do país vai seguir recebendo chuvas mais expressivas e frequentes também. Então, no decorrer desses próximos dias, tem previsão de chuva na maior parte da região central do país. O Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina é que vão ser beneficiados porque as chuvas perdem intensidade aos poucos, mas os produtores do Sudeste, Centro-Oeste e até do Paraná podem ter ainda muitas paralisações por conta das pancadas de chuvas mais intensas e com potencial até para temporais nessas regiões. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A consultoria FC Stone publicou hoje o relatório Perspectivas para as Commodities, no qual aponta que para o mercado do milho, as expectativas pelos próximos 3 meses serão de monitoramento da colheita lá nos Estados Unidos. O último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado em outubro, traz a projeção de rendimento médio por lá. Na atual safra, a expectativa é de que cada hectare renda, em média, 11 toneladas e 340 quilos. E este bom desempenho das exportações dos Estados Unidos tem a ver com a quebra de safra de milho no Brasil e na Argentina. Como você vê na sua tela, os dados da FC Stone, na safra do Brasil e Argentina, países que juntos exportaram no período apenas 13.710.000 toneladas, que é um valor 37% menor que em 2017. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o Brasil deve ocupar a posição de segundo maior exportador de algodão do mundo. E ainda nesta edição tem a participação de telespectadores do Piauí e do Mato Grosso no quadro Agricultura BR Responde. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação... Nós começamos a Fosfosal na campanha de novembro de 2017. E nós usamos na categoria de bezerro e bezerra desmama. Na época a gente não fez nenhum trabalho comparativo, mas a olho a gente percebeu diferenças dos animais que nós havíamos aplicado fosfosal, dos animais que não tinham sido aplicados. E agora, na campanha de maio, a gente pegou e fez lote testemunha, só com vermífugo, e lote de vermífugo e fosfosal. Depois de 30 dias, a gente voltou esses animais na mangueira e foram pesados. A diferença do lote que nós aplicamos fosfosal foram 8,2 quilos de média por animal. Na minha concepção, o fosfosal ele surtiu muito resultado. Ele deu um resultado muito interessante, principalmente na categoria de bezerro, bezerra e garrote. Nós agora vamos começar a tratar dos animais para abate, uma garrotada que já entrou. Eu já fiz a aplicação do fosfosal com vermífugo e aplicação só de vermífugo. Isso eu vou ter mais para frente resultado, mas até agora a gente indica e sugere o uso do fosfosal. Produtos Virbac Fosfosal Platindo você encontra na Agrocampo e Nutricampo, na Avenida do Colonizador 255. Fone 3541-2244. Venha visitar Colíder, venha visitar Agrocampo e Nutricampo. Passar um dia na loja, conhecer nossos produtos e tomar um delicioso café da manhã. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta e chegou a hora que você espera e que a gente gosta muito por aqui, que é o quadro Agricultura BR Responde. E atenção, você que é do Piauí e mandou mensagem para a gente responde hoje a pergunta do Adeilson da Silva Pinheiro, de Canto do Buriti. Ele diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber a previsão de chuvas para novembro e dezembro para a minha região. Adeilson, obrigada pela participação. E nós vamos responder a sua pergunta indo lá para a Somar Meteorologia, Juliana Rezende.
Respondendo à dúvida do telespectador do Piauí que quer saber como que ficam as chuvas lá na região dele agora ao longo dos próximos meses. Olha, falando um pouquinho do mês de outubro, ainda deve ter alguns períodos de chuva no Piauí nesses próximos dias, nas áreas mais ao sul, mas não alcança o norte. Então é uma chuva mais mal distribuída na maior parte do estado e de fraca intensidade também. Já na próxima semana, com a irregularidade das chuvas, entre a semana do dia 23 até o dia 27, tempo firme no estado do Piauí, retornando para a região. Então, mas nos últimos dias do mês de outubro, a chuva até retorna. Nas áreas mais ao sul, chuvas mais expressivas. A chuva começa a avançar aos poucos pela região central e norte do estado. Agora, falando um pouco do mês de novembro, as chuvas também vão seguir muito irregulares no Piauí ao longo do mês de novembro. Então, ainda não quer dizer já o início do período chuvoso na região, porque podemos ter ainda dias de tempo mais seco intercalados com episódios de chuva na região. Então, não vai ser aquela chuva mais frequente, duradoura na região, a ponto de já recuperar os índices de umidade do solo que seguem baixos. E dezembro já se mostra um mês de regularização das chuvas, instabilidades então retornam para a região de forma mais expressiva, voltando a trazer um período mais chuvoso na região, e aí sim as chuvas seguem mais regulares. Então, de forma geral, novembro vai ser um mês ainda de poucas chuvas na região, ainda podemos ter dias de tempo seco, e é somente a partir do final do mês de novembro, começo de dezembro, que as chuvas voltam a ser mais expressivas na região do Piauí, trazendo um cenário bastante otimista para o setor da agricultura no estado. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. Um abraço para os telespectadores de Piauí. Para você, Adeilson, está aí a sua resposta. Este é a Agricultura BR Responde. A Agricultura BR destaca agora oportunidades de investimentos no estado de Alagoas, mais precisamente no setor da cana-de-açúcar. Quem traz os detalhes é Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. A consultoria FC Stone divulgou hoje, como você já sabe, um relatório que traz perspectivas para diversas commodities agrícolas no mundo. A gente destaca por aqui agora a do algodão, começando pelos Estados Unidos. As projeções da consultoria para a safra 2017-2018 dão conta de que 3.370.000 toneladas serão colhidas por lá nesta safra em vigor. Um volume 2,2% abaixo na comparação com o ciclo anterior. E de acordo com o FC Stone, a produção de algodão no mundo deve ser mais robusta em 2018. O motivo de ficar numa incerteza é por causa da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.
como a Ju já falou, da produção dos Estados Unidos, que é o maior produtor de algodão do mundo. Agora eu falo para você sobre a produção lá na China, que deve terminar a colheita por volta destas semanas da safra 2018 e 2019, apresentando um leve recuo. Como você vê na sua tela aí da FC Estônia, a China deve finalizar a colheita nas próximas semanas com uma estimativa de produção de 5 milhões e 700 mil toneladas, de acordo com a publicação da Beijing Cotton Outlook, representando um recuo de apenas 0,34% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Olha, nos próximos meses o Brasil entra com mais força no mercado internacional do algodão, fazendo a venda do produto. As recentes projeções da Conab apontam que as exportações brasileiras do produto vão alcançar, na safra 2017-18, 1 milhão de toneladas. O fortalecimento da cotonicultura brasileira deve levar a um aumento expressivo de área plantada para o ciclo futuro, 2018-2019. Segundo a Abrapa, a expectativa é de alta de 22% do plantio, que deve iniciar até o fim deste ano. E vamos ver então agora como ficaram os preços dos indicadores para a pluma de algodão no estado do Mato Grosso, segundo dados do IMEA. Você vê aí na sua tela, no último dia 10 de outubro, a arroba do algodão estava sendo negociada a R$ 97,42. No dia 11, um leve recuo sendo negociado a R$ 97,23. Mais um recuo no dia 15, começando esta semana, segunda-feira, com a arroba do algodão em Mato Grosso sendo negociada a R$ 96,29. Caindo mais um pouco ainda nesta terça-feira, a arroba do algodão sendo negociada a R$ 95,29. E hoje, quarta-feira, uma leve recuperação para a arroba do algodão no estado do Mato Grosso, sendo negociada a R$ 95,42. E daqui a pouco tem mais participação de produtor rural no quadro Agricultura BR Responde. E a cultura da linhaça alcançou um patamar de R$ 90 para a saca em 2017. Já estamos de volta para destacar a participação de mais produtores rurais pelo Brasil no quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver então a pergunta dos telespectadores lá do estado de Mato Grosso, que é a pergunta do Robson, da Vila Bela da Santíssima Trindade, município do estado do Mato Grosso. Ele diz: boa tarde, Robson. Eu gostaria de saber a previsão para a Vila Bela da Santíssima Trindade para este mês e o próximo. Juliano, o que a gente responde para ele? Vamos saber então com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Respondendo então a dúvida do telespectador Robson do Mato Grosso, que quer saber como que fica a previsão do tempo para a região dele agora nos próximos dias. Olha, Robson, previsão de chuvas, instabilidades vem avançando aos poucos pela região. As chuvas no estado do Mato Grosso, elas vêm sendo um pouco irregulares durante essas últimas semanas, mas já nesses próximos períodos tem previsão de chuvas mais expressivas. No Mato Grosso, os próximos dias até o dia 22, então tem previsão de chuva abrangente. Na região mais a oeste do estado, a chuva não vai vir tão intensa, são as pancadas ainda mais fracas e irregulares. Mas esse cenário de chuvas vai melhorando no decorrer das próximas semanas. Entre os dias 23 e 27, já tem previsão de chuvas mais expressivas na metade sul do estado, acumulados de até 30 milímetros entre o período do dia 23 até o dia 27. Já nas áreas mais ao norte, é que a chuva ainda vai seguir um pouco mais irregular, pancadas mal distribuídas. Entre o final do mês de outubro, começo de novembro, a chuva vai avançar mais uma vez. E aí sim, o estado do Mato Grosso volta a
receber pancadas de chuva de forma bastante abrangente. Todas as áreas do estado recebem pancadas de chuva com acumulados de até 30 milímetros. E esse cenário, ao longo do mês de novembro, também vai seguir muito satisfatório para principalmente as lavouras em desenvolvimento na região, porque tem previsão de chuva cada vez mais expressiva para o estado do Mato Grosso. Essa segunda quinzena do mês de outubro já promete ser melhor do que a primeira, porque as chuvas vão ser mais expressivas, com maior volume de água, e durante todo o mês de novembro, então, segue com chuvas mais regulares, mais persistentes, com potencial para seguir aumentando as condições de umidade do solo e garantir um cenário mais satisfatório para as lavouras em desenvolvimento na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde a todos. Obrigada, Juliana, por hoje. Até amanhã. Um abraço também ao Robson, que participou do programa. E olha só, a primavera marca o fim das culturas de inverno no estado do Rio Grande do Sul. E uma cultura que não é muito popular, mas que traz sustentabilidade e recursos ao produtor é a linhaça. Mas quem traz mais informações é a repórter Annelise Nicolotti. Mas parece um jardim. Quase pronta para ser colhida, a linhaça chama a atenção. Algumas plantas ainda preservam as flores azuis, que dão um colorido especial ao cenário rural. Mas além de bonita, a linhaça é considerada uma das culturas mais sustentáveis. Você sabia que todas as partes da linhaça são de alguma forma aproveitadas pelo ser humano? Do caule são retiradas as fibras do linho, tecido utilizado para a fabricação de peças do vestuário. Das sementes são feitos o óleo e também a farinha. E elas ainda são utilizadas como complemento alimentar na fabricação de pães, bolos e biscoitos. Nessa propriedade em Cruz Alta, na região noroeste do Rio Grande do Sul, são 160 hectares da linhaça dourada, uma das mais valorizadas. Mas o estado gaúcho também produz a linhaça marrom, ambas com grande liquidez de mercado. O preço é cotado no momento da colheita, que inicia em novembro. No ano passado, a saca de 60 quilos chegou a ser comercializada por R$ 90. É hora de mais um rápido intervalo. Veja no próximo bloco que a agropecuária brasileira é uma das que mais crescem no mundo. E você confere também os números finais desta edição aqui do Agricultura BR. Nós voltamos já. A agropecuária brasileira é uma das que apresentam maior ritmo de crescimento no mundo. Com o passar dos anos e o aumento de produtividade obtido pelo Brasil, o país deixou de ser importador de produtos para se tornar um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Acompanhe agora na reportagem de Annelise Nicolotti. É dos campos e lavouras do Brasil que vai sair a maior parte da comida para alimentar o mundo nos próximos anos. Cerca de 9 bilhões de pessoas. Um trabalho e tanto que já vem sendo feito por quem se dedica a uma das maiores economias do país, o agronegócio. E é nas granjas e fazendas que o produtor rural vem fazendo a sua parte nessa grande missão. A agricultura brasileira evoluiu e muito ao longo dos anos, mas a quantidade de terras para produzir cresceu pouco em relação à demanda por alimentos. Por isso, produzir mais em menos é o grande desafio. Uma tarefa diária que vem ganhando cada vez mais protagonistas. A gente sempre teve como desafio em manter a pecuária e, ao mesmo tempo, tínhamos que ser produtivo. A gente tinha que ter números que mostrassem que poderíamos ficar com a pecuária. Não foi fácil, mas a gente conseguiu e está se mostrando. Eu acho que vários produtores hoje eles estão trabalhando com pecuária. Os que pararam e os que estão voltando muito mais técnica, muito mais produtivos, com raças mais acertadas para isso, porque a gente está numa região que produz grão. A gente tem que ter um ciclo rápido, como raça, como biotipo do animal, animais rápidos que se terminam no momento certo, porque nós estamos entrando numa safra de soja e tem que estar tudo pronto. Eu não posso estar com o animal terminando lá em dezembro. Dezembro, né? A gente já falou sobre isso, o soja tem que estar com crescimento vegetativo legal já.
Então, a gente até mostra que que funciona. A integração lavoura-pecuária é muito boa, é uma grande alternativa, desde que se acerte algumas janelas que tem que funcionar. Integrar lavoura e pecuária, produzir grãos e carne e principalmente aumentar o cultivo durante o inverno. A região sul do Brasil tem buscado, através de várias parcerias, tornar isso possível. Muito interessante. Mas a grande preocupação que nós temos é justamente a pouca área cultivada no inverno comparada com a área cultivada no verão. Nós estamos plantando hoje, mantidos os números atuais, 700 mil hectares no inverno de trigo, estou falando de trigo, com o que se planta de soja e milho no verão, plantando em torno de 11% a 12%. Isso traz uma intranquilidade ao produtor, porque ele fica apenas com as culturas de verão, carregando os custos da atividade ao longo dos 12 meses do ano. Portanto, isso é muito preocupante, isso nos causa um temor muito grande, porque até agora as produções de soja têm garantido o prejuízo da safra de inverno ou o custo da atividade sem plantar no inverno. Então, essa finalidade aqui nossa, enquanto Farsul, como já disse, Câmara das Culturas de Inverno do MAP, trazer a nossa contribuição, escutar principalmente e levar sugestões para que, oxalá, o ano que vem, nós tenhamos um incremento de área e consiga suprir a nível de receita essa lacuna que, infelizmente, a situação, por último apresentada, não tem suprido para os produtores gaúchos em especial. Segundo o maior produtor brasileiro de trigo, o Rio Grande do Sul perdeu ao longo dos anos uma grande área destinada ao plantio do cereal. A cultura suscetível ao clima e com poucas políticas públicas que regulam a comercialização ficou na mão de poucos. A tarefa agora é mostrar a importância do cereal dentro do sistema produtivo e, através da pesquisa, incentivar o plantio de trigo e de outras culturas para tornar o inverno produtivo e rentável. O inverno hoje no Rio Grande do Sul, ele não é tido como uma fonte de renda principal. E a gente sabe que por muitos anos ele não vai ser fonte de renda principal. Contudo, cabe a nós, como uma universidade, tentar estimular para que o inverno ele tenha maior rentabilidade. De que forma a gente vai fazer isso? A gente está buscando esse primeiro ano temáticas, ou seja, a temática do trigo, voltar novamente o trigo, embora a nossa área ela tenha decaído ao longo desses anos, mas a gente sabe que o trigo ele é uma fonte de energia estratégica para o Brasil, principalmente como uma fonte de alimentação importante para toda a população brasileira. Então a gente tem essa preocupação. Então o trigo é uma das nossas temáticas, a canola é uma das nossas temáticas. Outra temática é o inverno para a conservação de solos, que aí entra o fator do sistema de semeadura direta, cuja Cruz Alta é uma das preconizadoras em termos de Brasil, além de outros estados, então nós estamos inseridos nesse processo. Tem também a questão do inverno para a nutrição de plantas, ou seja, nutrir as plantas do inverno para colher benefícios no verão. A Fenatrigotec veio para mostrar que o inverno pode dar certo, principalmente se o produtor aliar a produção de grãos com a pecuária. Nós estamos muito envolvidos no processo de integração lavoura-pecuária e não só a Farsul, como Farsul, Senar e Sebrae, no Juntos para Competir, que nós temos levado estas metodologias a todo o Rio Grande do Sul e notadamente aqui na metade norte mais uma integração em cima da pecuária leiteira, que se desenvolve muito fortemente na metade norte, um pouquinho diferente da metade sul, que nós estamos tratando de trabalhar esta integração lavoura-pecuária através da cultura do arroz e da soja, que é uma cultura nova lá, mas de qualquer maneira eu diria que um dos programas mais importantes do nosso sistema hoje é o Juntos para Competir, onde está tratando justamente da integração lavoura-pecuária. Se a menina dos olhos é o cultivo de verão, o produtor precisa pensar que para ele ser lucrativo é necessário cuidar do solo, investir em uma boa cobertura para o plantio direto. E é no inverno que se faz o dever de casa.
Minutos finais do Agricultura BR desta quarta-feira. A gente confere agora a soja em Chicago, daqui a pouquinho o dólar no Brasil, para você ficar muito bem informado. Soja vem operando com alta no dia de hoje. Os contratos com vencimento em novembro vêm a $8,86 mais 6 por bushel, ganhando agora 4 centes de dólar por bushel nessa posição. A de janeiro vem a $9,02 mais 6. Posição de março opera $9,15 mais 2 por bushel, enquanto maio, $9,27 mais 6. Assim opera a soja em Chicago. Já o dólar opera em queda no cenário nacional, operando abaixo de R$ 3,70. Você vê aí na sua tela uma queda de 1,25% para a moeda norte-americana, que está sendo negociada a R$ 3,67 mais 3. E com esta informação encerramos por aqui o Agricultura BR, segunda edição desta quarta-feira. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até mais, e você fica com a gente também com mais informações a partir das 17h20 na terceira edição do Agricultura BR. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima tarde. Até mais. Até mais.